Na última videoaula falamos da área de figura plana, enunciamos esses 4 axiomas e provamos a área do retângulo, a área do paralelogramo e provamos também qual é a área do triângulo e do losango. Já vimos, então, através do axioma, determina a área do quadrado, depois provamos a área do retângulo, do triângulo e do losango e também do paralelogramo. Já vimos, então, a área de 5 figuras. Vamos ver a área de mais algumas regiões poligonais e também a área do círculo e dos setores circulares. Bom, a área do losango, ou melhor, a área do trapézio, que é a primeira que vamos provar nessa videoaula, é a área, o produto da altura pela soma das bases. Ou melhor, é a metade do produto da altura pela soma das bases. Então, no nosso trapézio aqui, tem uma base B1, a base menor, né? A base de baixo, que é a base B2, que é esse segmento aqui de baixo, e temos a altura. Então, é B1 mais B2 vezes tudo vezes a altura e dividido por 2. Para provar que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, fazemos o seguinte: dividimos o trapézio da forma como indica a figura. Então, temos os 2 triângulos de mesma base e mesma altura. Não é isso? Ou melhor, temos mesma base, não, na mesma altura sim, mas a base, um triângulo tem a base maior do trapézio e o outro triângulo tem a base menor do trapézio. A área de cada triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Temos aqui o primeiro triângulo, que tem essa base B2. Então, é B2 vezes H dividido por 2. E temos esse segundo triângulo, que a base é B1. Então, a área é B1 vezes H dividido por 2. Então, somando as duas áreas, temos pelo axioma, acho que o segundo ou terceiro axioma, não é isso? Que falava que a área da figura total é a soma das áreas. Portanto, temos aqui que a área do trapézio é B1 mais B2, tudo vezes H, dividido por 2. O axioma que usamos é o axioma S2, que fala isso, que é a soma das áreas. Então, nessa igualdade aqui, usamos o axioma S2. Isso. Agora, vamos falar da área do polígono regular de N lados. Então, temos a área de todos os polígonos regulares. Temos aqui, N é o número de lados, temos A, é a medida da apótema. Então, aqui temos que um polígono tem N triângulos desse, e A é a medida do centro até o lado oposto, né? E temos também L, é a medida do lado. Aqui, como essas medidas dependem do número de lados, todas essas medidas dependem de N, então vou colocar aqui a N, a medida da apótema de um polígono regular do lado N. O lado também depende de N e o perímetro também depende de N. Perímetro, ou melhor, esse aqui é o semiperímetro. Esse perímetro é 2 vezes π. Certo? Então, a área de um polígono é N vezes cada um desses triângulos aqui da figura. N vezes a área de cada um deles, né? Pelo axioma S2. Então, a área de cada um deles é L vezes A, né? A base é L e a altura é A, né? Dividido por 2. Agora, N vezes L é o perímetro. Então, aqui, N vezes L é igual a P.
não é isso? Ou melhor, é igual a 2P. Então, N vezes L sobre 2 é igual a P. N vezes L sobre 2 é igual a P. Igual a P. Então, ficou que a área do obtemos, né, que a área do polígono regular de N lados é o produto do semiperímetro vezes a apótema. Isso para todo polígono regular. Aí, agora vamos ver a área do círculo. Vamos usar a área do polígono regular para obter a área do círculo. O teorema 7 do livro do CEDERJ diz que a área do círculo é o produto de π pelo quadrado do raio. Então, a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Como obter esse valor? Um modo é o que o livro do CEDERJ fez no volume 1, na parte final do livro, uma das últimas aulas. E o outro modo é o que ele faz no primeiro capítulo, na primeira aula do volume 2. No volume 1, que é o que está aqui na nossa videoaula, o procedimento é o seguinte. Usamos o teorema anterior, não é isso? E pelo teorema anterior diz que a área de todo polígono regular de lado N, de todo polígono regular é o semiperímetro vezes a apótema. Acabamos de obter no slide anterior. E, então, tem um círculo de raio R. E coloco nele polígonos de lado N. Vou aumentando o número de lados, vou aumentando esse N. Tá certo? Com o crescimento de polígonos, do número de lado dos polígonos inscritos e também dos polígonos circunscritos, a área se aproxima da área da circunferência. Temos aqui a circunferência, né? Temos aqui o lado N. Então, na nossa figura, eu vou tentar fazer aqui aproximadamente um polígono regular nela. Isso. Polígono inscrito. Bom, está aproximado, né? Um polígono inscrito e vou aumentando o número de lados. Certo? Nessa minha figura, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Eu vou aumentando para cada vez maiores lados. Quanto mais divisões eu faço aqui, mais vai se aproximar da circunferência. A mesma coisa com os polígonos circunscritos. Se eu coloco aqui polígonos por fora e aumento o número de lados, também vai tender à área da circunferência. E, então, fazendo N tender ao infinito, ou seja, N tender ao infinito, ou seja, crescer cada vez mais o número N, o número de lados, e esse lado vai tender a zero, não é isso? Porque eu vou fazendo cada vez divisões aqui e pegando o lado cada vez menores, então esse LN aqui vai tender a zero. E o perímetro vai tender a 2πr, que é o comprimento da circunferência. Então, já vimos o comprimento da circunferência nesse mesmo tópico, né? No outro arquivo de slide, vimos que a circunferência é 2π vezes o raio. E, além disso, a apótema vai tender ao raio. Esses triângulos vão ficando aqui cada vez com esse lado menor, não é isso? Essa base menor. E, então, esse A vai tender aqui ao raio, certo? Portanto, o AN vai tender a F, tá certo? Então, a área dessa figura será a área de um polígono de lado N é N vezes a área de cada triângulo, que é LN vezes LN, coloca o N aqui embaixo, que é o lado N, base vezes altura, que é AN, dividido por 2. Agora,
N vezes LN é igual ao perímetro, não é isso? Que é o PN. PN. Então, temos que essa área é igual a N vezes LN, que é o perímetro, PN, vezes o lado, ou melhor, a apótema AN, dividido por 2. E quando passamos o limite, né, fazemos N tender ao infinito, o perímetro vai para 2πr, isso, que é o comprimento da circunferência. A apótema converge para R, e então é 2πr vezes R dividido por 2, ou seja, é igual a πr ao quadrado. Não é isso? Essa expressão aqui de amarelo é igual a πr ao quadrado, que é a área que queríamos obter. No volume 2, ele prova daquele modo longo, prova que as sequências convergem, enfim, mas é um modo bem mais longo. Nessa demonstração do volume 1 está mais imediata. Então, obtivemos que a área de qualquer circunferência é π vezes r ao quadrado, não é isso? Que é essa expressão que obtivemos aqui de amarelo. Então, temos a área da circunferência, vamos agora obter a área do setor circular. A área do setor circular, ela é proporcional ao comprimento de arco e proporcional também à medida do ângulo central. Lembrando que o comprimento de arco, a gente viu lá, para o modo de obter, é fazendo a regra de 3. Um é proporcional ao outro. Então, usamos aqui o comprimento, a regra de 3, para encontrar o comprimento ou melhor, a área do setor circular. Se temos um setor circular de comprimento L, aqui igual está na figura, aqui o comprimento é L. Então, sabemos, usando a regra de 3, que o comprimento é proporcional à área, sabemos que L é a área do setor. E o comprimento total, que é 2πr, é igual, ele corresponde, né, a π vezes r ao quadrado. Portanto, quando fazemos aqui a regra de 3, multiplicamos cruzado, né? Então, a área do setor vezes 2πr é igual a L vezes πr ao quadrado. Então, obtivemos aqui o valor da área do setor, né? E quando simplificamos aqui por π, né? Porque tem π nas duas expressões, simplificamos esse quadrado com o R, então sobrou que a área do setor é L vezes R dividido por 2. Ou seja, em um setor, aqui como indica a figura, temos que a área é o produto de L, que é o comprimento aqui marcado de azul, vezes o raio, que está aqui marcado de vermelho, dividido por 2. Um modo de enxergar isso também é que é como se eu pegasse essa fatia e construísse ela, planificasse ela de modo que ela virasse um triângulo, no seguinte modo. Aqui a base é L e aqui a altura, ou melhor, o lado é R também. Ou seja, eu peguei essa fatia e planifiquei ela. Ela mantém a mesma área, certo? Porque é L vezes R dividido por 2. Então, lembrar a área do setor circular, basta lembrar a área do triângulo aqui, se eu planificasse, digamos assim, esse setor, certo? A área do setor circular, agora vamos ver a área do segmento circular. O segmento circular, indicado na figura, temos R, aqui é o raio desse setor, temos
alfa, a medida desse ângulo central, e temos L, que é o comprimento de arco, que é o comprimento desse arco AB. Então, a área desse segmento circular, lembrando que setor circular seria toda essa área. Agora, segmento circular é apenas essa área em cinza. Então, a área do segmento é a área do setor circular todo, menos a área desse triângulo aqui, que eu estou marcando de azul. Que é como que diz essa expressão. Há dois modos, então, de obter essa área em cinza. Temos aqui a letra A e a letra B. O livro do CEDERJ faz apenas a letra A, mas eu vou fazer a letra B. Ou melhor, o livro do CEDERJ faz a letra B. Eu vou fazer aqui também a letra A. Explicar esses dois modos. Então, aqui fazendo a área, usando aqui a altura H, temos aqui a altura do segmento, que é a altura H, obtemos que a área do segmento é a área total, que a gente viu no slide anterior, que a área total do setor circular é L vezes R sobre 2. E agora a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Então, é base, que é R, vezes H, dividido por 2. E então, simplificando um pouquinho a expressão, obtemos aqui que a área desse segmento circular é L menos H, tudo multiplicando R sobre 2. Certo? O outro modo usa seno, lembrando que na nossa disciplina a gente não viu as funções trigonométricas, não é o objetivo da nossa disciplina, mas no livro do CEDERJ ele coloca a função seno, e também é conteúdo que vocês já viram ou que verão ao longo do curso de matemática. Então, não vamos cobrar na nossa disciplina exercícios que envolvam funções trigonométricas, né? Mas já que está na apostila do CEDERJ, vou comentar rapidamente. Bom, então agora usando alfa em radianos. Então, usando alfa em radianos, temos que a medida em radiano é definida como L, que é o comprimento do arco, dividido pelo tamanho do raio, não é isso? L dividido por R é igual a alfa, que é a medida em radianos. Então, L é igual a alfa vezes R, que é o que faz, aqui, usando essa equação, essa primeira equação, substituímos L por alfa vezes R. Então, obtemos aqui essa primeira parte. Agora, a segunda parte da equação. Sabemos que, vou usar aqui uma propriedade de seno, novamente, não é o foco da nossa disciplina, não vamos falar sobre funções trigonométricas, mas apenas explicando o que já está no livro do CEDERJ. Então, temos que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, ele é o complementar de alfa. Então, o seno de beta, ou melhor, ele é o suplementar de beta, de alfa. Então, o seno de beta é igual ao seno de alfa, e o seno de beta, ele é igual a, vou escrever nessa ordem aqui, colocar alfa primeiro e beta depois. Então, seno de alfa é igual ao seno de beta, e o seno de beta é igual ao cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que é R. Então, é igual a H sobre R. Ou seja, H é igual a seno de alfa vezes R. Então, trocamos aqui H por seno de alfa vezes R. E com isso, simplificando, obtemos aqui essa expressão que está lá no livro do CEDERJ. R ao quadrado dividido por 2, que multiplica alfa menos seno de alfa. Também é um modo de encontrar a área do segmento circular. Então, temos esses dois modos de encontrar essa área aqui na figura em cinza, tá certo? Bom, vamos agora falar da área
da coroa circular. Essa é mais tranquila, porque a coroa circular, essa área aqui em cinza na figura, ela é a área maior, né, menos a área menor do círculo menor. Então, a área da circunferência maior, ou do círculo maior, né, π vezes R, R maiúsculo na nossa figura, é o raio maior. E menos a área menor, que é R ao quadrado, R minúsculo ao quadrado. Então, a área dessa parte em cinzento é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, colocando em evidência o π, né? Então, a área da coroa dessa figura em cinzento é π, que multiplica o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Essa área da coroa circular é mais fácil, né, de provar, de obter essa área. Agora, um teorema também que está no livro do Cederge é quando a área de polígonos semelhantes. A área de polígonos semelhantes a razão entre elas é o quadrado da razão de semelhança. O que isso quer dizer? Temos aqui o nosso polígono A, B, C, D, até M. E temos aqui esse outro polígono A', B', até M'. E sabendo que a área desse primeiro polígono é S1 e a área do segundo polígono é S2. Chamando, né, de S1 a área do primeiro polígono, chamando de S2 a área do segundo polígono. Eles são semelhantes, ou seja, tem uma razão de semelhança. Então, tem uma constante, que aqui está chamada pela letra K, que é a razão de semelhança, ou seja, AB sobre a medida do lado A', B'. Então, esse AB dividido por A', B' é igual a BC, marcar aqui o BC de vermelho, BC dividido por B', C', e assim por diante. É igual a uma constante K. Essas razões entre os lados são proporcionais. Então, o que o teorema diz é que a razão entre as áreas, S1 dividido por S2, é igual a K ao quadrado. Primeiro, o livro do Cederge prova para triângulo, e então faz essa divisão que está indicada na figura, não é isso? Que a área do polígono é a soma das áreas desses triângulos, e então também preserva essa propriedade para quaisquer polígonos, não só para triângulos. Usando aquele axioma S2, que a área do polígono é a soma da área de cada um desses triângulos. Certo? Então, terminamos por aqui falando sobre área. Temos a bibliografia e bons estudos para vocês.